Parece verdade. Parece ciência, mas é mentira. Oi, tudo bem? Dr. César Guilherme, endocrinologista. Hoje eu tô aqui em Medianeira. Estamos a caminho de Foz e depois vamos dar um pulinho lá no Paraguai. Vamos dar uma olhadinha no mercado das canetas emagrecedoras. Só para deixar claro, recentemente eu fiz uma consulta diretamente na Anvisa, tá? E no momento no Brasil não existe nenhuma farmácia de manipulação autorizada a manipular a tirzepatida, que é o Mounjaro, e também não existe permissão para nenhuma das canetas produzidas no Paraguai, tá, adentrarem o Brasil de forma legal. A Receita Federal não está pegando todo mundo, quantidades pequenas eles acabam deixando passar, tá? Mas por lógica, né, pela própria lei, qualquer medicação que não tem registro no Brasil, como é o caso de todas as canetas cópias, vamos chamar de cópia, né, do Mounjaro, que são produzidas e vendidas lá no Paraguai, elas não têm autorização legal para entrar no Brasil. Então qualquer pessoa que está falando alguma coisa diferente disso não está falando exatamente a verdade, tá bom? Então assista o vídeo até o final, fiquem atentos, cuidem da saúde. Se esse vídeo ajudar vocês, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mounjaro, ou tirzepatida. Esse nome está na boca do povo, né? Virou praticamente sinônimo de uma revolução no tratamento da obesidade. Só que essa revolução tem um preço, e um preço bem alto. Isso abriu a porteira para um mercado paralelo, cheio de versões manipuladas, importadas. A grande pergunta que fica no ar é: será que essas alternativas são a mesma coisa, só que mais baratas? Ou tem alguma pegadinha aí? É isso que a gente vai investigar agora, olhando para os fatos. Olha, a gente está falando de dois universos completamente diferentes aqui. De um lado, você tem o medicamento oficial, o Mounjaro, que é resultado de um processo industrial super sofisticado, com segurança e eficácia comprovada cientificamente. Do outro lado tem essas versões bem mais em conta, que vivem numa espécie de limbo, sem a mesma fiscalização, sem o mesmo controle de qualidade. Para a gente entender essa história a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos direto para o centro do debate. Depois, a gente mergulha na ciência da molécula para entender o que ela é de verdade. Na sequência, vamos analisar os riscos que não são tão óbvios, os perigos de errar a dose, conhecer a alternativa que existe e é segura, e aí sim chegar numa conclusão técnica. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. As duas visões que estão no centro de toda essa polêmica. A discussão se divide basicamente em duas opiniões. De um lado, o endocrinologista Dr. César Guilherme, que defende que é impossível replicar a tirzepatida numa farmácia de manipulação comum por causa da complexidade da produção. Do outro lado, o Dr. Diogo, que traz um argumento mais prático. Se a sequência dos aminoácidos é a mesma, o efeito no corpo não deveria ser igual? Certo. Para tentar desempatar essa discussão, não tem jeito. A gente precisa ir para a ciência. O que, afinal de contas, é a tirzepatida? E por que o jeito que ela é fabricada faz tanta diferença? E aqui está os pulos do gato. A tirzepatida não é um remedinho simples que se faz misturando pós-químicos. Ela é uma molécula biológica, um peptídeo. A produção dela usa uma coisa chamada tecnologia de DNA recombinante. Basicamente, os cientistas reprogramam células vivas para que elas fabriquem essa proteína super complexa dentro de tanques gigantes, os bioreatores. E o processo oficial industrial tem várias etapas. Primeiro, as células fabricam a proteína com seus 39 aminoácidos. Depois, uma cadeia de gordura é, digamos, grampeada nela para fazer com que o efeito dure uma semana no corpo. E aí vem o passo talvez mais importante de todos, uma purificação extrema, para tirar todo e qualquer lixo que sobrou do processo biológico. E a matéria-prima que se encontra por aí no mercado paralelo, geralmente é o tal do acetato de tirzepatida. E aqui está a diferença brutal. Essa substância é classificada como grau de pesquisa, ou seja, ela é feita para ser usada em testes de laboratório, não em seres humanos. Ela simplesmente não passa pelo mesmo nível de purificação e pode vir contaminada com pedaços de outras proteínas e um monte de impurezas. Essa diferença na pureza leva a gente direto para a questão da segurança. É que essa falta de controle cria um abismo de conhecimento sobre os riscos envolvidos. Vamos entender isso melhor. Se a gente colocar lado a lado, o contraste é gritante. O Mounjaro tem por trás uma montanha de dados, os estudos Surmount, com milhares de pacientes. Já as versões alternativas, elas se baseiam em ouvir dizer, em observações isoladas sem nenhum método científico. O controle de pureza do original é de padrão industrial.
O das outras é uma caixa preta, com o risco real de contaminação. E essa frase do Dr. César resume perfeitamente um pilar da ciência. Uma coisa é observar que algo funcionou para algumas pessoas. Outra, bem diferente, é provar cientificamente que um tratamento é seguro e eficaz para todo mundo. Ciência exige controle, comparação, estatística, coisas que a simples observação não tem como oferecer. A questão aqui vai muito além de funciona ou não. As impurezas trazem perigos bem específicos. A molécula pode se quebrar dentro do frasco, perdendo o efeito ou virando algo imprevisível. O corpo pode estranhar essa molécula suja e criar anticorpos contra ela, ou pior, até contra proteínas do nosso próprio corpo. E ainda tem o risco de contaminação por endotoxinas, que são basicamente restos de bactérias que podem causar reações imunológicas gravíssimas. E o problema não para por aí. Isso nos leva a outro ponto crítico de segurança: a dosagem. Achar que as doses são intercambiáveis é um erro que pode custar caro. É isso aí, simples e direto. 5 mg de mão de aro não são a mesma coisa que 5 mg de acetato de tirzepatida de laboratório. Por quê? Porque as impurezas e o jeito que a molécula é estabilizada ou não mudam completamente a quantidade de remédio que realmente vai ser absorvida pelo corpo. A biodisponibilidade, como os cientistas chamam, é outra. E errar a mão na dose com esse tipo de medicamento pode dar muito ruim. Uma dose que é, na prática, mais forte do que se imagina aumenta o risco de efeitos colaterais já conhecidos, como pancreatite ou gastroparesia, que é uma paralisia do estômago. E o pior, abre a porta para efeitos colaterais totalmente desconhecidos, porque aquela substância impura nunca foi testada de verdade em humanos. E o material fonte traz uma reflexão bem interessante sobre como a gente enxerga o risco. Vimos nos últimos anos muita desconfiança com produtos farmacêuticos que passaram por todos os testes possíveis, como as vacinas. Ao mesmo tempo, parece existir uma certa tranquilidade em usar substâncias de origem, pureza e composição totalmente desconhecidas. É uma contradição curiosa, né? Vamos ser honestos, o preço do Monjaro é o que empurra muita gente para essas alternativas. Ninguém nega isso. Sabendo disso, a discussão médica séria aponta para uma outra opção, que já existe no mercado e é 100% regulamentada. Essa alternativa é a semaglutida, mais famosa pelo nome Ozempic. Sim, o potencial máximo de perda de peso dela é em média um pouco menor que o da tirzepatida, mas as vantagens são enormes, o preço é bem mais baixo e o mais importante, é uma molécula com histórico de segurança super sólido, com anos e anos de estudos e o mesmo rigor de produção industrial. Bom, depois de olhar para toda essa evidência científica, para todos os argumentos técnicos, a conclusão sobre essas versões clandestinas de tirzepatida é bem direta. Não deixa nenhuma margem para dúvida. Para começar, do ponto de vista técnico, o produto manipulado ou importado sem controle não é Monjaro. Ponto. A composição química, o grau de pureza, é simplesmente outra coisa. Também não dá para chamar de genérico. O medicamento genérico precisa passar por testes rigorosíssimos para provar que é bioequivalente e precisa de aprovação da Anvisa. Nada disso acontece aqui. E nem se encaixa como similar, que é outra categoria que também tem todo um processo regulatório para provar que é comparável em segurança e eficácia ao remédio original. Resumindo a ópera, o que essas versões realmente oferecem são riscos. Riscos que são reais e, em grande parte, totalmente desconhecidos. O maior perigo não é o que se sabe sobre elas, mas justamente o que não se sabe. No final das contas, a escolha se resume a colocar as coisas na balança. De um lado, a busca por um resultado muito potente, mas por um caminho cheio de incertezas e riscos que ninguém consegue calcular. Do outro, a opção por métodos e substâncias que têm a segurança comprovada. A pergunta que fica no ar é: qual o peso de cada um desses lados na hora de tomar uma decisão tão importante?